A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos aqui em mais uma manhã para glorificar e bendizer o santo nome de Jesus, né? Lembrando que o Senhor tem tido grande cuidado conosco e está nos proporcionando mais um dia de vida. Estamos aqui para juntamente louvar, bendizer e exaltar o nome santo, e também ouvir uma palavra de Deus, né, irmãos? Cultuar. As manhãs com propósito têm alcançado vidas, famílias, pessoas. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Tem havido testemunhos. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Nós queremos chamar você para estar juntamente conosco em oração, para juntos darmos abertura a esta live, né? Chamar a existência de Jesus para esse lugar, para esse ambiente espiritual, porque essa live é uma porta de acesso. Nós estamos aqui, mas você é alcançado aí na tua casa, você é alcançado no teu trabalho, você é alcançado aonde você está neste momento. Então que nós possamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença nesta manhã, Senhor, para te bendizer, para te exaltar, para te glorificar por tudo que tu és, ó Pai. Nós estamos nesta segunda-feira, meu Pai, dia 30 de dezembro de 2024, Senhor. Já está findando o ano, mas nós queremos agradecer, meu Pai, neste ano, tudo que o Senhor nos fez. Pelo fôlego de vida, pelas experiências, pelas vitórias, meu Pai, pelas conquistas. Mas também, Senhor, meu Pai, tudo aquilo que não edificava, tudo aquilo que não, Pai, glorificava o teu nome, que foi arrancado de nós, Senhor. Nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer e exaltar o teu santo nome, Senhor. Pela tua benevolência, pela tua bondade, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Ah, Deus fiel. Eu posso falar com o Senhor? Ah, santo e justo. Nós queremos exaltar o Senhor na tua santidade, Pai. Porque sem ti não somos nada, nós nada fazemos, nós nada somos, Pai. Ah, Deus fiel e glorioso. Que nesta manhã o Senhor, meu Pai, manifeste o teu poder sobre a vida dos meus irmãos, assim como na minha vida. Depois ele fala com o Senhor. Que aconteça, que conclua curas, vitórias, libertações, Pai. E o teu nome venha a ser glorificado. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade. Espírito Santo, o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Espírito Santo, o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que nesta manhã nós possamos prestar um culto de adoração. Que nesta manhã nós possamos te glorificar e te bendizer em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Missionária Valéria já vai entoar os hinos da harpa cristã. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvor da harpa cristã 667, 667. 667. Glória a Deus. Pode entoar. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova
põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Qual? 665. 665. Glória a Deus. Depois eu preciso de água, tá? Tá. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu Preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você desligou o microfone? Eu não. Esse microfone tá ligado? Não, tá. O microfone acendeu, irmão. Sim, eu acho que não. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pega água para mim, por favor. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Né? Se os irmãos depois podem assistir, ver uma conversa no fundo, é que a minha esposa foi atender um irmão. Né? Não tem jeito. Tá? Nós não conseguimos desligar totalmente, porque nós somos, né, pastores, e não tem como, né, irmãos? Tá? Mas o nome do Senhor vai sendo glorificado. Eu quero já te pedir, você que pode, né? Está aqui o link abaixo aí na barra de mensagens do canal no YouTube, né? Canal que tem alcançado vidas, pessoas. Já está conosco meu irmão em Cristo, né? Pastor Fabiano Gaia, Deus abençoe. Também nossa irmã Regina Célia, né? Nossa irmã obreira aqui na Isocede Aporé. E os irmãos que forem entrando aí, tá bom? Você que está assistindo, às vezes, não acessa aí, não aperta o botão para entrar, irmãos. Faça isso, tá bom? Entra aí, interaja conosco. É uma alegria nós podermos te receber. Se você tem alguém precisando de oração, nós estamos aqui para orar, interceder por você e por tua família. Nós já estamos findando o ano de 2024 e entrando no ano de 2025, né? E sempre nos cultos de virada de ano, é um culto de agradecimento.
é mais para agradecermos ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, né? A paz do Senhor a todos os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos, famílias, ministério, e é uma alegria para nós podermos juntos adorarmos ao Senhor, né? Ficamos um pouco aí, alguns dias sem fazer, estávamos em viagem, né? Mas hoje, segunda-feira, nós temos, e se tudo correr bem, sexta-feira também teremos a live. Depois que virar o ano aí para 2025, volta tudo normal, tá bom? Vamos para a palavra que nos é proposta nesta manhã. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25 a seguir. Glórias a Deus. Missionária Raquel entrou aí. Minha tia Neuza, Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam bem-vindos diante da presença do Altíssimo. Glórias a Deus. Né? Porque para nós também é importante você participar conosco, irmãos, tá bom? Deus tem alcançado vidas, famílias. E o nosso propósito aqui é anunciar a palavra, tá? O restante quem faz é Deus. Nós só temos que ser boca de Deus. Nós só temos que ser canal de bênção para a tua vida. E é uma forma que Deus nos deu direcionamento para anunciar o Evangelho. Mas isso também não isenta, como eu tenho sempre dito aqui, de você ficar sem ir à igreja, tá? Sozinhos somos templo, tá? Mas onde tiver formação de 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está no meio, tá bom? Em nome de Jesus. A palavra que nos é proposta é Marcos, capítulo 5, versículo 25 a seguir. Trata-se da mulher que sofria de um fluxo de sangue. Vamos à leitura. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Nós vamos entender que Jesus está chegando, anunciando a palavra para uma grande multidão. E a Bíblia diz que Jairo, um dos principais da sinagoga, chega até Jesus, pedindo que Jesus fosse e orasse para a tua filha, que ela estava num estado enfermo, miserável, ela estava moribunda. A Bíblia diz que de pronto Jesus sai ao encontro para ir orar pela filha de Jairo. Mas no meio do caminho acontece essa história gloriosa diante de Jesus, uma história de fé, uma história que muda a situação de vida de uma mulher. A filha de Jairo tinha 12 anos e esta mulher sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Então, na Bíblia não é coincidência. Uma vida já tinha sido gerada, mas a mulher estava com problema de uma vida. Nós muitas das vezes estamos esperando que aconteça no estalar de dedos,
mas nós não se movemos na presença de Jesus. Irmãos, eu preguei ontem isso aqui. Não é estar na igreja, é ser igreja. Estar, irmão, nós podemos estar em qualquer lugar, mas ser é diferente. Eu me comunico com muitas pessoas, mas eu não sou igual a eles. Eles estão num caminho de perdição. Eu estou na igreja, eu sou cristão, né? Eu sou servo do Senhor. Mas estar com eles falando de Jesus não me torna igual a eles. Então nós temos que tomar a posição. Nós temos que entender que ser e estar é duas coisas completamente diferentes. Como estamos? Aonde estamos? E o que somos? Às vezes nós queremos estar na igreja, mas nós não queremos participar do corpo de Cristo. Às vezes nós queremos estar num lugar, mas nós não queremos ser coparticipantes. E Jesus, irmãos, muitas pessoas usam esse termo, e eu não gosto de usar esse termo, né? Venha você simpatizante. Não, irmãos, Jesus chamou, né, a multidão, mas transformou eles em servos, em filhos. Tá? Porque o simpatizante, ele simpatiza com tudo, mas ele não participa de nada. E a Bíblia me dá respaldo com autoridade em falar que simpatizante ele nunca vai se tornar alguém, porque ele vai ser simpatizante. Ele está no lugar que está bom para ele. Ele está num ambiente confortável. Deus abençoe. Rogerinho, meu amigo, fiquei devendo uma visita para você, viu? Foi muita correria, mas na próxima eu garanto que eu vou na sua casa. Né? Nossa irmã, missionária Maria Cristina, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos. Ser e estar é duas coisas completamente diferentes. Eu estar num lugar, eu não posso ser contaminado por aquele lugar. Mas eu ser daquele lugar, eu estou contaminado. Pastor, por quê? Porque às vezes eu estou na igreja, mas não tomo posição. Mas aí eu vou para outro ambiente e me contamino com aquele ambiente. Outro dia alguém me parou e disse, pastor, por que todas as vezes que eu estou na igreja, a palavra me confronta? Eu falei, porque a palavra está trazendo mudança para a tua vida. Você tem que ficar preocupado, assim como eu, quando a palavra nos deixar confortável, porque a palavra de Deus, ela é confronto, irmãos. Ela vai tirar de nós tudo que não presta. Sabe uma coisa que muitas das vezes nós guardamos dentro de nós e achamos que é normal? O orgulho, a soberba, a prepotência. Quando você vê alguém dizendo, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém, ela não entendeu que a dependência dela está em Jesus. Como nós podemos dizer essa palavra tão ignorante, que nós não dependemos de ninguém, né? Sendo que até o ar que respiramos não é nosso. Nem quando morremos, irmãos, nós chegamos lá na cova sozinhos, precisa de 4 pessoas no mínimo para carregar o corpo. E às vezes nós estamos tão ignorantes dizendo, eu não preciso de Jesus, eu não preciso estar na igreja para ter Deus. Tudo bem, tem pessoas que Deus encontra no meio do caminho, igual aconteceu com Saulo de Tarso, a caminho de Damasco. Mas depois, meu filho, ele chamou para intimidade, tá? Sozinho eu sou templo, sozinho eu nunca vou ser formação de igreja. Pai do Senhor, nossa irmã Juliana, Deus abençoe, né? Tem sido acompanhante assíduo aí das lives em nome de Jesus. Então vamos lá. Jairo chega até Jesus pedindo para sua filha. Mas você entendeu, vamos lá para a primeira revelação que Jesus me deu aqui, eu tenho que dividir com você. Você entendeu que se eu e você, assim como Jairo, tomarmos posição, pessoas serão abençoadas no nosso trajeto? Pastor, que negócio é esse? Me explica isso aí. A Bíblia diz que quando Jesus se propõe a orar pela filha de Jairo, é no caminho que a mulher que sofria de um fluxo de sangue encontra Jesus. Se Jairo não chega até Jesus, Jesus não trilha aquele caminho, ficaria interrompida naquele momento para aquela mulher. Então nós temos que entender, quando eu tomo posição, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que cruzarem os nossos caminhos, serão abençoados também. Pastor, é verdade? Sim, é bíblico. Então eu e você temos que tomar posição de estar buscando a Jesus. Outra condição que a Bíblia nos mostra, e sempre que eu medito nisso eu acho rico, esta palavra, é que a mulher tinha posse. A Bíblia diz que ela possuía riquezas, bens,
E tudo quanto ela pôde fazer na força do seu braço, ela fez. Pastor, ela está errada? Não. Porque ela não conhecia Jesus, ela estava lutando com aquilo que ela tinha. Quando nós estamos longe de Jesus, nós vamos lutar com aquilo que temos. Mas o versículo vai dizer, versículo 27, ouvindo falar de Jesus. Quando ela ouviu falar, a fé gerou, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Então gerou algo na vida dela, irmãos. Foi 12 anos sofrendo. 12 anos longe da família. 12 anos sem poder sair da sua casa. 12 anos que tudo que ela tocava era anátema, era maldito, estava contaminado, né? Estava num período de contaminação e precisava ser descontaminado, ninguém poderia estar com ela. Quem tocasse nela, nas vestimentas que ela vestia, na onde ela sentava, também tinha que passar pela purificação, como diz a lei de Moisés. Então ela foi exclusa da sociedade por causa do mal. E foram 12 anos, enquanto a casa de Jairo crescia com felicidade, a sua filha, né? A sua família estava em alegria, havia alguém entristecido, havia alguém sem esperança, havia alguém empurrando tudo quanto tinha para buscar, né, a cura, a libertação. Deus abençoe a Elisângela, minha prima, Deus abençoe a sua vida, o seu esposo, o seu ministério, né? Estão com o ministério ali em Bauru. Que Deus honre, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que ela está lutando. Mas quando ela ouve falar de Jesus, ela toma posição. Nossa força só vai, irmãos, até quando nós não conhecemos Jesus. Porque nós vamos fazer, né, o que precisa para alcançarmos a vitória. Mas quando nós conhecemos Jesus, nós sabemos que só Ele pode nos dar o respaldo, só Ele pode curar, só Ele pode libertar, só Ele pode entrar com providência. Pastor, fala mais, vamos para a leitura. E a Bíblia diz, né? E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Versículo 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. O problema é romper a multidão também. Porque ela ouviu, gerou fé, ela rompeu a multidão. Pastor, me fala alguma coisa aí sobre isso. Jesus, ele nos fala, irmãos, que nós temos que romper a multidão. Porque às vezes nós ficamos com medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão falar. Mais uma vez, esses dias eu fui aí, né, questionado, pastor, mas fulano matou, roubou, fez tudo que é errado. E agora diz que é cristão. Eu falei, Jesus veio para os doentes, né? O são não precisa de médico. O problema é que nós taxamos, muitas das vezes, quem é para ser salvo e quem não é. Mas fulano ficou desviado tantos anos e agora voltou. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, né? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós estamos, muitas das vezes, querendo taxar quem vai para o céu ou não. Em vez de nós se preocuparmos em orarmos, buscarmos a Deus, para Deus ter misericórdia e mudar, irmãos, a situação. Eu sou uma pessoa que aprendi, né, que ninguém é descartável na presença de Deus. Se não é descartável na presença de Deus, vai ser descartável para mim para quê? Por quê? Quem sou eu? Se quem morreu está dando a outra oportunidade, quem sou eu para dizer que não vai acontecer? O ato de fé dessa mulher já fez ela romper a multidão, dizendo, eu não me importo com o que as pessoas vão dizer de mim. Mas se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curado. Porque ela ouviu falar de Jesus, irmãos, gerou fé, né? A fé, Hebreus 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Ela já estava recebendo a cura antes de tocar em Jesus, porque ela projetou algo dizendo, eu preciso tocar em Jesus. E o tema da mensagem hoje que Deus me deu é apenas um toque, né? Nós temos que ter com Jesus apenas um toque. Esbarrar em Jesus, irmãos, não vai nos trazer nada. Nos conformar com a situação não vai direcionar, não vai mudar nada. Mas se nós tocarmos em Jesus, certamente
nós seremos alcançados e vidas serão alcançadas, propósitos, projetos. E vamos lá. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentindo no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus está vendo que algo anormal aconteceu ali. Porque a multidão comprimia Jesus, o povo esbarrava em Jesus, ia, querendo chegar mais perto, mas o toque desta mulher fez gerar virtude. E às vezes nós não entendemos o nosso lugar. O lugar mais alto na presença de Jesus, irmãos, é os pés, é o lugar de humilhação. Quem sabe, Às vezes nós queremos estar olho a olho com Jesus. Às vezes nós queremos tocar no ombro. Às vezes nós queremos tocar no rosto. Mas a mulher disse: se eu tocar na orla das suas vestes, eu sararei. Ela está dizendo: eu tenho que estar no lugar proposto para mim. É o lugar de humilhação. Às vezes nós não queremos se humilhar diante de Jesus, porque nós achamos que não tem que ser assim. Jesus está dizendo para nós se humilharmos, tá? O lugar de humilhação é para nós, não é para Deus. Às vezes nós queremos que Deus trabalhe para nós. Deus não trabalha para nós, é nós que servimos a Ele, irmãos. E pela sua infinita misericórdia, Ele nos presenteia. Deus não precisa fazer nada para nós para provar que é Deus. É nós que temos que nos colocar na posição para dizer: Senhor, eu estou querendo te servir com interesse de coração. Eu estou querendo te adorar verdadeiramente. Eu estou querendo entrar na tua presença. Não adianta nós querermos fingir algo que não somos. Não adianta nós querermos usar, uma máscara, uma pessoa dura, uma casca dura e por dentro está todo dilacerado. Não. Entra na presença de Jesus, fala com Ele o que você precisa, fala para Ele que mudança precisa ser feita e Ele vai te ajudar, assim como eu, a mudar. Deus abençoe, Bruniélia, paz do Senhor. Então nós temos que entender que o propósito de Deus é cura, é manifestação, mas o triunfo do Evangelho é a salvação, irmãos. Às vezes Deus cura, pela misericórdia do Senhor, como usa a nossa vida e tantos outros irmãos e irmãs que são aí ousados na presença de Deus. E a pessoa vai embora saltando de alegria, curada, mas depois não volta mais para a presença de Deus. Eu costumo dizer, eu uso esse jargão, que é 1% daquilo que Deus tinha para fazer na vida da pessoa, e ela perde 99% porque se perdeu no meio do caminho. Veio buscar só aquela bênção naquele momento e depois foi embora, virou as costas para Jesus. E Jesus tem tanto para fazer. Aquela mulher, ela rompeu tudo. Ela já não tinha mais dinheiro, ela já não tinha mais esperança, ela não tinha mais alegria, ela já estava respirando morte, porque sangue é vida, e ela estava perdendo sangue, irmãos. Ela estava perdendo a sua vida. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma posição. Quando nós ouvimos falar de Jesus, que posição nós estamos tomando? Eu, como pastor, já ouvi muitas pessoas culpar o A, culpar o B, culpar o C por não estarem na presença de Jesus. Mas não foi o A, não foi o B, não foi o C que morreu por nós na cruz do Calvário, irmãos. E também outra coisa que eu aprendi. Quando nós mudamos de lugar, o problema nos acompanha, o problema não está no lugar, o problema está em nós. E nós não queremos admitir que é nós que precisamos ser tratados, que o caráter cristão precisa ser mudado em nós. Aquela mulher já está dizendo, entendendo, falando assim: eu não tenho mais o que fazer. Mas quando eu ouvi de Jesus, a esperança renasceu em mim. E eu preciso voltar até esse Jesus. Eu preciso estar com Ele. Se tão somente tocar na orla das suas vestes, eu sararei. Se tão somente eu tocar na sua vestimenta, eu serei curado. Com apenas um toque. Foi esse o tema que Jesus me deu. Às vezes nós estamos apalpando muita coisa no mundo e não nos traz nada. Infelizmente, nesse ano que vai findar, iniciar outro, pessoas estão se embriagando que estão perdendo até a identidade, irmãos. Para viver uma alegria momentânea, outros estão numa fossa,
que não consegue ficar são, porque quando fica são, lembra de tudo que aconteceu e não tem jeito. Mas eu quero dizer algo, que você não precisa se embriagar para se alegrar. Você não precisa entrar numa fossa para estar na presença dele. O nome dele é Jesus. É quem está em fossa, quem está desiludido, quem está desamparado, ele ampara. Né? Jesus é o único, irmãos. Pastor, mas se eu falar isso parece que é fácil. É conselho de alguém que já foi alcoólatra. Tomava uma garrafa de pinga às 7 horas da manhã e bebia o dia inteiro. Já estava excluído pela sociedade, as pessoas de bem já tinham se afastado de mim. Mas Jesus me curou, me libertou. Pastor, o senhor sente vontade do mundo? Não. Posso ver pessoas bebendo, fumando e até mesmo usando droga, porque nós evangelizamos pessoas que estão ainda nesse vício. Não me causa vontade alguma. Nem fico com medo. Pelo contrário, eu sinto nojo dessas coisas. E não acredito que fiz isso na minha vida. Mas eu também não brinco com o pecado. Eu não pego na mão e digo, deixa eu dar um trago aí que agora eu sou liberto. Não. Põe um pouquinho aqui no copo que eu quero ver mesmo. Não. Não posso tentar Deus. Mas o Senhor está dizendo para nós que essa vida, ela tem que ser transformada, ela tem que ser renovada, ela tem que ser tocada por Jesus. Vamos lá. Versículo 31. E disseram-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Os discípulos estão no âmbito físico, estão olhando a multidão, mas Jesus sabia que dele mesmo saíra a virtude. E Jesus não tinha até então liberado uma palavra. Você entendeu o propósito? Nós não precisamos, né, esperar Jesus liberar uma palavra, porque ele já liberou. A Bíblia já está liberada para nós. Ah, só vou se Jesus falar comigo, ele já está falando. Mas quando nós tocarmos, a virtude de Jesus vai sair. Quando nós entrarmos na presença verdadeiramente para adorar, verdadeiramente para expressar aquilo que nós estamos sentindo, nós vamos conseguir tocar Jesus e liberar algo dele para nós. Porque segundo a lei mosaica, quem estava nessa situação estava, né, contaminado, estava impuro. E tudo que ela tocava ficaria impuro. Irmãos, quantas das vezes as pessoas chegam em mim e falam, pastor, eu ainda não estou preparado, eu preciso me lembrar disso, disso e disso. Ninguém nunca vai estar 100% em perfeição, irmãos, para estar diante de Jesus. Eu falei, eu vim todo estourado, vim todo bêbado, eu vim todo drogado, não tinha condição nenhuma. E aí Jesus me abraça e ele me libertou. Ah, eu ainda faço, vim de como está, mas não vai permanecer. O problema do ser humano é ele estar querendo estar numa posição que ele não consegue sozinho. Ele não consegue sozinho. O ser humano não consegue lutar sozinho, irmãos. Igual nós vamos aconselhar casamento. Os irmãos começam, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é do cachorro, a culpa é da sogra, a culpa é do filho. Irmãos, paz do Senhor, pastora Jéssica, Leonardo Cardoso, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós temos que entender que um casamento sem Jesus, ele não vai durar. Ele já vai naufragando, tá? É a mesma coisa. Uma vida secular, uma vida aqui na terra sem Jesus, vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Pode ter o dinheiro que for, não vai conseguir ter paz. Pastor, o senhor é contra o dinheiro? Não. O dinheiro é necessário. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Nós oramos pela misericórdia do Senhor de pessoas que têm posse, mas chega até nós dizendo, pastor, eu preciso de uma direção. Eu preciso que o Senhor me ajude em oração, porque está acontecendo isso, isso e isso. Se o caso fosse o dinheiro, você acha que não teria sido resolvido? Aí nós vamos entrar em oração e ajudar essas vidas. Porque o dinheiro, ele compra coisas. Compra, claro que compra. Traz uma vida confortável. Né? Mas é passageiro que o dinheiro compra. A traça e a ferrugem corrói. Mas muitas pessoas que não têm posse, né? Vivem até mesmo com salário mínimo. São pessoas que têm paz. São pessoas que são cheias de Deus. São pessoas que vivem sorrindo. São pessoas que têm na sua vida
a totalidade de Deus. Essa mulher, enquanto ela tinha dinheiro e não conhecia Jesus, a Bíblia não diz que ela gastou tudo. Antes, vindo a pior, não teve uma melhora. Não teve uma melhora. Mas quando ela conheceu Jesus, o negócio começou a mudar. Pastor, que negócio é esse? Quando ela conheceu Jesus, ela tocou em Jesus, o negócio mudou. Não foi ela que contaminou Jesus, mas tudo aquilo que tinha em Jesus foi transferido para ela. Quando a virtude de Jesus nos alcança, irmãos, a lepra, a dor, a mágoa, o sofrimento, ele cai por terra. Sabe aquela nuvem negra que fica dentro de nós, a desconfiança, cai por terra. Por quê? Porque nós tocamos em Jesus e foi transferido de Jesus para nós. Não foi nós que tocamos nele e deixamos Jesus como impuro. Mas quando nós tocamos em Jesus com a nossa impureza, a pureza de Jesus transfere para nós e nós somos curados. Os discípulos estão dizendo, a multidão te aperta, te comprime, e o Senhor está dizendo quem me tocou, e Jesus continuava a ver, porque ele sabia que dele mesmo saíra a virtude. Que toque que nós estamos gerando em Jesus? Como nós estamos tocando em Jesus? Está gerando virtude ou é um toque comum? Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos até mesmo na igreja e nós estamos num símbolo de religiosidade tão grande que nós achamos que somos superior a outras pessoas. Nós achamos que estamos acima da média. Eu sempre, quando estou com alguém olha alguém que está numa dificuldade na bebida, nas drogas, na prostituição, seja lá qual for o pecado, ou desvio de conduta, a pessoa diz, e aí não tem jeito não, é só Jesus na causa. Aí entro com o ensino. Eu falo, irmãos, se você está olhando e dizendo que não tem jeito, como que você tem certeza que Jesus mudou a minha e a tua vida? Se é só Jesus na causa, nós estamos entendendo que é só Ele que pode mudar. Assim como mudou a mim, muda Ele também. Assim como mudou você, muda Ele também. Ah, pastor, Ele não quer. Então é diferente. Quando uma pessoa não quer, Jesus não vai entrar. Pode ser eu, pastoreando hoje, dizendo amanhã eu não quero que Jesus faça. Ele não vai fazer. Eu estou, abrindo mão daquilo que Jesus tem para fazer. Mas quando nós queremos, ainda nas dificuldades, na pouca força, a vida se desvaindo, nós vamos ter um encontro com Jesus e aquela virtude vai sair. E o Senhor já me revela aqui, nesta palavra, que pessoas precisam tocar em Jesus para ser liberado dessa virtude sobre a tua vida. A esperança foi embora. Tudo que você estava projetando deu errado. Você disse, era melhor que não entrasse 2025, porque tanta dor que eu passei nesse 2024. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida e liberar uma palavra. Quantas pessoas foram nesse 2024? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas não teve a condição que você teve? Que condição é essa, pastor? De ouvir a palavra de Deus e tomar posição nesse dia chamado hoje. Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade que eu e você estamos tendo hoje e já não podem mais, Porque quando nós vamos visitar pessoas doentes, pessoas que estão anciãs, pessoas que estão em hospitais, elas dizem assim, queria eu poder estar na casa do Senhor hoje. Queria eu ter aproveitado a minha mocidade, o meu vigor, a minha força para estar diante da presença de Jesus. Agora é só enfado e canseira e dor. Aproveita, pastor, prega mesmo, ganha alma mesmo, louva mesmo, para você não se perder no meio do caminho. E às vezes nós estamos, irmãos, achando que é tempos, migrando tempos, Situações. Tem épocas do ano que as pessoas se afastam da igreja por causa da festividade, porque querem viver uma vida de duplicidade, Ah, não, Deus quer o coração. Me prova na Bíblia que Deus quer só o coração, que eu fico quietinho. Mas a Bíblia diz que nós temos que santificar o corpo, a alma e o espírito. Então é a totalidade. Tudo que é propriedade não é nosso, é de alguém. Se eu e você somos propriedade de Deus, é Deus que governa a nossa vida. Você que é empresário, que trabalha numa empresa,
Vê se o seu patrão fica dando legalidade para qualquer um tomar conta. Não. Você que tem a tua casa, ainda que more de aluguel, vê se você deixa a porta destrancada para qualquer um ter acesso. Não. É a mesma coisa de Jesus, irmão. Ele quer que eu e você toquemos nele, para o que está nele liberar sobre a nossa vida e nós ficarmos são totalmente, libertos totalmente. Ah, pastor, mas eu passo uma luta. Todos nós passamos lutas e provas. Mas e a posição? Vamos lá para mim terminar de pregar para você, então. Versículo 32. E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então, não foi ele que chegou na mulher, foi a mulher que chegou nele. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Então chega diante de Jesus, com todos os feitos, fala a verdade para Jesus, tá? Para Jesus nós temos que falar toda a verdade, não é meia verdade, não é talvez uma falsa verdade, não, é toda a verdade. Ela chegou e começou a contar para Jesus, porque ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser levada a júri. Se alguém pega ali, ela morreria. Mas ela lutou pela sua vida. Nós só vamos viver se nós lutarmos pela nossa vida. Será que nós estamos lutando pela nossa vida? Ou nós estamos reclamando por aquilo que não chegou? Às vezes nós estamos reclamando do carro que nós temos, da casa, da família, do emprego. Irmãos, e se você olhar para o lado, tem alguém que queria ter o que nós temos e não tem, né? Eu, por muito tempo, era murmurador, reclamador, mas um dia Deus tratou comigo e eu não reclamo. Meu carro está aqui, não é um carro novo, mas me leva para onde eu quero, ainda que baixe um pouco de óleo, né? Não sei o que está acontecendo no motor dele, eu entendo pouco, mas eu glorifico a Deus, está me levando para onde eu quero. Ah, os meus móveis não são de última geração, mas eu tenho paz, é onde eu estou com a minha esposa, é o lugar de paz, é o lugar de refúgio. Tá? Se olhar na minha conta bancária, não é a conta bancária que deixa ninguém assustado. Né? Às vezes está no limite, e quando eu falo estou no limite, eu estou usando o limite da conta. Mas eu estou vivendo. Né? Eu não estou sobrevivendo, eu estou vivendo em Cristo Jesus. Porque sobreviver, né, é muito além. Agora, viver é viver em paz. Né? Viver é viver glorificando a Deus. Às vezes só tem o ovo, glória a Deus pelo ovo. Só tem o arroz, glória a Deus pelo arroz. Né? Só tem aquilo, glória a Deus por isso, irmão. Não precisa muito, não. Mas se nós olharmos em algumas partes do nosso país, pessoas estão passando fome. Né? Eu tenho alguns pastores que estão com trabalho na África, ou até mesmo ajuda a África. Se você vê, eles ficam lá 2, 3 dias, normal para eles, sem comer. É normal. Tá? Uma semana, 7 dias, sem comer. Ficam 3 dias sem beber água, porque a água é escassa. Tem partes do lugar lá que eles fazem aqueles bolinhos de barro, assa e come com sal. E eu e você estamos reclamando porque a nossa ceia não será aquela ceia. Irmão, glorifica a Deus por aquilo que nós temos. Nós já passamos da fase de querer impressionar pessoas. Nós não temos que viver um status, nós não temos que impressionar ninguém, nós temos que viver conforme Jesus tem nos permitido. Essa mulher, ela toma posição e ela depois vai contar o testemunho. E o Senhor está nos direcionando aqui. Você tem testemunhado o que Ele tem feito na tua vida? Você tem testemunhado de onde Jesus te tirou? Você tem testemunhado dos milagres que Jesus tem feito? Irmãos, eu conto os milagres, aquilo que Jesus tem preparado para nós. Eu conto para pessoas, às vezes ela fala, o pastor está queimando aí, está contando mentira. Não me importa que elas acham que é mentira. O importante é que eu tenho certeza que Jesus fez. Né? E é o testemunho que conta por si mesmo. Às vezes uma pessoa está achando que é mentira, a outra está dizendo, era isso que eu precisava para edificar minha fé. Eu precisava ouvir isso para sair do lugar que eu estou e acreditar e confiar mais. Porque nós só acreditamos muitas das vezes naquilo que os nossos olhos carnais estão enxergando.
Pastor, mas aquela pessoa está difícil de mudar. Creia na mudança dele. Creia na mudança dela. Começa a profetizar diferente. Começa a profetizar diferente. Alguém diz, é o perdido. Você fala, é perdido mesmo. Não. Fala, não, é bênção do Senhor. Deus tem uma obra sobre essa vida. Deus vai salvar. E aí chega diante de Jesus e conta toda a verdade, todo o propósito de Jesus. Fala, Senhor, eu cheguei assim, mas quando eu toquei no Senhor aconteceu assim, assim, assado. E Jesus, para nós encerrarmos, disse, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Jesus não disse para ela, sai mal, não. Jesus não disse para ela, seja repreendido o fluxo de sangue. Não, ela já tinha recebido pela fé. Ela já tinha recebido pela fé. Né? Pelo toque que ela tinha dado em Jesus, ela já tinha recebido. Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Além dela ser curada do mal, ela recebe salvação. Você está entendendo o propósito de Jesus? Ele não quer só nos curar, ele quer nos propor a salvação, porque ele já fez isso na cruz do Calvário para nós agora. Ele já nos abriu o acesso, e todos quanto creram no seu nome, João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos. É mais importante. Não é o carro, não é a casa, não é o tanto que nós vamos ser conhecidos, mas se passarmos e deixarmos o nome de Jesus, Jesus vai ser conhecido. O importante é o que Jesus está fazendo. E Jesus está propondo salvação nesta manhã. Jesus está propondo coisas novas nesta manhã. Jesus está querendo fazer renovações nesta manhã. E eu quero orar com você nesse momento. Eu quero apresentar você a Deus, a tua casa, a tua causa. E eu quero profetizar que o ano de 2025 será ano de vitória. Será ano de recomeço. Será ano de bênçãos sem medida sobre a tua vida. Mas é necessário tomar posição. O Espírito Santo, ele não se engana. O Espírito Santo, ele não é mentiroso. O Espírito Santo, ele não faz as coisas pela metade. Deus abençoe, missionária Célia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós temos que tomar posições. E não é posição com o pastor Eduardo, é posição com Cristo. Pastor Eduardo é só um canal. E o menor canal, né? Eu sou o menorzinho da casa. Mas você pode tomar posição com Cristo e deixar as coisas mudarem na sua vida. Para aquele versículo tão bonito se cumprir em nós. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é a minha vontade que vale, é a vontade de Jesus. Não é o meu querer que vale, é o querer de Jesus. Não é o que eu acho que permanece, é a vontade de Jesus. Então vamos orar nesta manhã. Eu quero já, antes de orar, profetizar uma passagem de ano abençoada a você, a tua família, ao teu pastor, à igreja que você congrega, que eu acredito que todas as igrejas, principalmente no Brasil, né, tem esse segmento de culto. Passar de 2024 para 2025 orando diante da presença de Jesus, entregando o primeiro momento de 2025 na presença do Altíssimo, e assim vai indo, tá? Conte com o seu irmão em Cristo, pastor Eduardo, missionária Valéria, minha esposa, que sempre nos ajuda, nos ladeia na obra do Senhor, né? Em nome de Jesus. E que esse ano de 2025 nós venhamos ter muitas vitórias, conquistas, não só materiais, mas espiritualmente eu estou falando. Que os dons venham fluir, você que tem vontade de pregar, mas tem medo que essa vergonha, essa timidez caia por terra. Você que foi chamado para adoração, que Deus te use mesmo, né? Que Deus te honre mesmo. Você que é ganhador de alma,
que seja um disseminador da palavra do Senhor, um propagador do evangelho da paz, e todos os dons e ministérios venham estar sobre a tua igreja, sobre a tua família, né? Em nome de Jesus, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que haja mais pessoas se convertendo, irmãos. Eu digo sempre, eu não tenho medo de perder minha cadeira, eu não tenho medo de uma pessoa que pregue mais do que eu não tenho medo de uma pessoa que seja mais usada mais do que eu não tenho medo, não me preocupa isso. Porque enquanto eu estou fazendo a vontade do Senhor, o lugar está ali proposto para mim. O dia que o Senhor achar que não é por bem eu não estar mais ali, é o Senhor quem faz. Por causa de inveja, de picuinha, de palavra, de falácia, pessoas têm medo de perder. Se foi Deus que colocou, confia que Deus vai permanecer você ali. Se não foi Deus, irmão, aí tenha medo mesmo. Se não foi Deus, fica com medo. Leva até embora a cadeira para sua casa, né? Mas se foi Deus, descansa. Pastor, o senhor não tem medo? Eu, negativo. Porque quem me colocou foi Deus. É Ele que, né, me ajuda. É Ele que manifesta o seu poder. A não ser que eu estiver em pecado. A não ser que eu estiver errando o alvo. A não ser que eu estiver errando o foco. Fazendo o que não é vontade de Deus, aí Deus arranca. Tá? Não adianta ter amor por posição. Porque posição não é nossa. A autoridade é instituída por Deus. Nenhuma autoridade na terra está lá se não foi instituída por Deus. Então fique em paz, não tenha medo. Quando chega alguém que prega mais do que eu falo, usa mesmo, Senhor, usa. Né? E que não é difícil ter alguém que prega mais do que eu. Prega um pouquinho, não é quase nada. Quando é usar, eu falo, Senhor, usa mesmo. Derrama a tua graça, que as almas se convertam, que haja cura, haja renovo, haja restauração. Se chegar outro pastor, vai nos ajudar, né? Vai sentar, vai nos ajudar, vai arregaçar a manga na hora que tiver que trabalhar também, né? Vai estar ali. Precisar atender outro lugar, ele vai ficar aí nos ajudando. É assim, irmãos, que a obra do Senhor funciona. Tem pessoas que dizem, não, se eu não tiver, não flui. Ou insubstituível. Olha, a quarta pessoa da Trindade está chegando aí. Então vigia, tá? Não tenha medo. Vigia. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Deus está direcionando, irmãos. Vigia. Mas faça com amor. Faça com vontade. Faça com humildade. Nunca se ache superior que alguém. Nunca. Tá? Quanto mais é dado, mais é requerido. Eu sou pastor, eu tenho que servir todo mundo. Né? Eu tenho que servir todo mundo. Às vezes eu vou servir algum irmão com um copo d'água, o irmão fica me olhando assim, meio ressabiado. Ô pastor, é o senhor. E daí? É eu que tenho que servir mesmo, é eu que tenho que cuidar das ovelhas. Não tem problema. Ah, vai lavar o banheiro. Sempre estou aqui ajudando minha esposa na limpeza da igreja e estou lavando o banheiro. Isso aí não tem problema. Se precisar ficar na porta, não tem problema, irmãos. Tá? Lógico que nós temos os diáconos na igreja, então nós temos que ensinar, porque diaconato é serviço, né? O nome diácono é serviço, então eles vão trabalhar. Para ninguém ficar fazendo a parte de ninguém. Mas na falta de algum irmão, aconteceu alguma coisa, eu estou ali. Né? Eu sou o que tem que servir mesmo. E você também. Então sirva a Deus com interesse. Devolva a Deus o que é de Deus. Tá? Faça com amor. Tá bom? Não fica olhando quem não fez, não. Se você fez, glorifica a Deus. Tá? E também não fique esperando reconhecimento humano, não. Faça para Deus. Faça para Deus. Ah, mas fulano não está fazendo. Deixa ele que não está fazendo, depois ele vai ter que dar conta com Deus. Faça você. O nosso erro é esse. Ah, fulano não está fazendo o que era para ele fazer, eu também não vou fazer que não era eu para fazer. Irmãos, para com isso. Tá? Nós temos que servir. Então, glorifique a Deus por isso. Que Deus te colocou com propósito para servir. Tá bom? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Sexta-feira, se Deus nos permitir, estaremos de volta. Tá? Você que ainda não participou do nosso canal no YouTube, entra lá, tá? Participe lá, nos ajude a propagar mais o Evangelho de Paz. Se você puder, tá bom? Compartilhe essa live em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu quero te louvar nesta manhã, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Pai. Pela vida, Senhor, dos teus filhos, dos teus servos, Pai. Senhor, eu já quero aqui quebrar, meu Pai, em nome de Jesus, essa hipocrisia nossa, Pai, que nós fazemos
todos os anos, viradas de anos, dizendo que seremos melhores, dizendo, meu Pai, que nós vamos dar mais valor para o tempo que nos é proposto, dizendo que vai ser diferente, Senhor, mas entra ano e sai ano, acontece a mesma coisa. Pai, que ainda que nós não venhamos falar, Senhor, meu Pai, mas que nós tomamos posições, Senhor, meu Pai, diferente no ano que vai entrar, Senhor. Que nós possamos amar verdadeiramente a Tua obra. Nós dizemos que amamos a Tua obra, Pai, mas nós não fazemos nada para que a obra melhore, Senhor. Nós não fazemos nada para que a obra, Senhor, meu Pai, frutifique, Senhor. Eu não estou falando de uma igreja, eu estou falando da obra do Senhor, que engloba a igreja na terra. Nós estamos, meu Pai, querendo mostrar, porque a placa A fez alguma coisa, nós como placa B queremos fazer uma coisa maior, para ter o status. Não, Senhor. Mas que nós possamos orar por os trabalhos, que nós possamos orar, meu Pai, pela obra missionária que tanto tem crescido, graças a Deus, pelos nossos irmãos, Pai. Nós temos que orar pelas autoridades, meu Pai, da terra, os pastores, os ministros do Evangelho, Senhor. Mas quando acontece alguma falta, porque os nossos irmãos também são seres humanos, nós como igreja de Cristo somos os primeiros a querer, meu Pai, tripudiar em cima, Senhor. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Que a igreja tem sofrido investida, muitas das vezes não é nem pelos de fora, é pelos que se dizem de dentro, Pai. Tenha misericórdia dessa igreja na terra, Senhor. Ah, meu Pai, porque os últimos dias estão chegando, Senhor. Os últimos dias já estão à porta, Senhor, e nós precisamos, em nome de Jesus, recorrer a Ti, Pai. Sê conosco nesta manhã, fica conosco, é isso que eu te peço, e desde já te agradeço, em o nome de Jesus. Atenção para as bênçãos, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais um culto em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Continue orando pelo pastor Eduardo, missionária Valéria, e no ano de 2025, a primeira live será sexta-feira, nós estaremos juntos novamente, se Jesus assim não tiver voltado, ou nos chamar, Se ele chamar minha senha hoje, aí não tem como eu ficar, tá? Mas se até lá Jesus nos provei estar aqui, estaremos juntamente com os irmãos em nome de Jesus. Fiquem